O artigo O Mito do Decreto Dominical propõe-se a revelar um lado pouco explorado nos textos adventistas sobre o decreto dominical, questionando a justificativa do medo que este ensinamento gera e qual a sua verdadeira finalidade, para além do sensacionalismo. A visão adventista, conforme citada do livro O Grande Conflito, é que o sábado se tornará um ponto de controvérsia e que autoridades religiosas e seculares se unirão para impor a observância do domingo. A recusa de uma minoria em ceder a essa exigência fará com que esta seja alvo de ódio universal. Outras citações de Ellen White reforçam a ideia de que os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão a observância do falso sábado, domingo, e aqueles que se recusarem a conformar-se serão castigados por leis civis e finalmente considerados merecedores de morte. Ellen White também menciona que governantes e legisladores nos Estados Unidos cederão a um pedido popular para impor a observância do domingo, o que resultará no não respeito da liberdade de consciência. No entanto, o artigo argumenta que esta visão é uma paranoia, definida como um pensamento delirante crônico, desconfiança ou suspeita altamente exagerada ou injustificada. Contrasta a expectativa adventista com a realidade atual do comércio e da sociedade. Enquanto na infância do autor o comércio fechava aos sábados e domingos, hoje vivemos num mundo de grande correria e concorrência, com muitos estabelecimentos abertos aos domingos e até mesmo 24 horas por dia, indo na contramão do tal decreto. O final de semana tornou-se um período de alto faturamento para o comércio, com ótimos lucros. O artigo sugere que o sensacionalismo, terrorismo psicológico das publicações adventistas sobre o domingo revela uma terrível síndrome de perseguição. Na realidade, os movimentos que se preocupavam com o domingo visam proteger um dia de folga para os trabalhadores, garantindo tempo para lazer e descanso com a família, e para evitar abusos e explorações. Piotr Mazurkiewicz, secretário da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, é citado afirmando que uma pessoa precisa no mínimo de um dia de descanso na semana para se recuperar, por exigências espirituais e para ter tempo para estar com a família. E por isso, é muito importante guardar e proteger o domingo, como dia livre. A ideia é de um dia livre para o trabalhador fazer o que quiser, e não de uma imposição religiosa. Esses movimentos em prol do descanso dominical são antigos, como exemplo a Constituição Alemã de 1919, Constituição de Weimar, que protege os domingos e feriados reconhecidos pelo Estado como dias de descanso do trabalho e de crescimento espiritual. Na França, existe uma lei de 1916, um ano após a morte de Ellen White, que definiu o domingo como dia de repouso. O autor questiona por que os adventistas esperam perseguição, prisão e pena de morte desde 1916, considerando isso um absurdo. O artigo também aborda o outro lado da moeda, analisando a postura da Igreja Católica. Reconhece que a Igreja Católica exalta religiosamente o domingo, mas não da forma como os adventistas presumem, ou seja, não se trata de iniciar perseguição aos adventistas com imposição de lei, cadeia e pena de morte. O autor argumenta que os próprios católicos não guardam o domingo de forma tão rigorosa quanto os adventistas guardam o sábado. É questionado se os católicos apoiariam uma lei que obrigasse alguém a guardar um dia que nem eles próprios observam estritamente. Os católicos, segundo o artigo, encaram o domingo como um dia em que fazem o que bem entendem, sem o fantasma da profanação. Trabalham se necessário, realizam tarefas domésticas, passeiam, assistem TV, vão à praia, pescam, vão ao shopping, parques de diversão, estádios, clubes de futebol, etc. O artigo levanta a questão de como o decreto dominical funcionaria se os católicos tivessem que abandonar todas essas atividades. Para que muitas dessas atividades existam e funcionem no domingo, muitas pessoas precisam estar trabalhando. Exemplo: parques de diversão, estádios, hotéis, transportes e serviços automotivos. O autor pergunta sarcasticamente se os católicos iriam acabar com o futebol, shows, baladas, parques temáticos, Fórmula 1, feiras, exposições, carnaval e todos os serviços que permitem essas atividades. A ideia de um decreto é considerada um absurdo. O artigo pinta um cenário surreal,
Hotéis sem serviço, pontos turísticos fechados, ninguém na praia num verão de 40 graus, transportes e serviços automotivos parados, tudo por causa de um decreto dominical com pena de morte? Levanta-se a questão de quem faria a fiscalização de tal decreto, pois esses fiscais estariam eles próprios trabalhando no domingo, caindo no mesmo problema de definir trabalhar e santificar. É também difícil imaginar como os católicos obrigariam todos a irem à missa, se haveria hóstias para tanta gente, ou prisões para todos, e quem cuidaria das prisões? O artigo conclui que a visão adventista carece de fundamento. Questiona-se se os católicos de repente mudariam sua doutrina liberal sobre o domingo para criar um decreto imperialista opressivo que tiraria a própria liberdade, transformando o domingo em um fardo, ou se condenariam a si mesmos à morte. A concentração adventista na paranoia da perseguição os faz esquecer que, para condenar alguém pela observância do falso sábado, os próprios católicos teriam que passar a guardar realmente o domingo. A doutrina adventista sobre o decreto dominical é descrita como surpreendente para os católicos com os quem o autor conversou. A proibição do futebol aos domingos, por exemplo, causaria uma gigantesca revolta na imensa massa católica. A verdade para o autor é que, para um pedido popular impor a observância do domingo, os católicos teriam que mudar séculos de doutrina e comportamento, adotando uma observância rigorosa como a adventista para o sábado. O artigo ressalta que os católicos não apontam dedos para quem trabalha ou se diverte no domingo, ao contrário dos adventistas que o fazem em relação ao sábado. Uma crítica ao egocentrismo gigantesco adventista é apresentada. O artigo aponta que Ellen White, ao citar Apocalipse capítulo 12, versículo 17, para indicar que o dragão fará guerra aos adventistas, interpretando os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aparentemente esqueceu que existem outros grupos que guardam o sábado, como os judeus, que não aceitam seus escritos. Isso gera confusão sobre quem seria perseguido e sugere que se a guerra é só contra a IASD, então todos os não-adventistas estão do lado do dragão. A realidade atual também é um forte argumento contra o decreto dominical. O artigo lista uma série de problemas sociais graves e urgentes que o mundo enfrenta hoje: roubos, pedofilia, assassinatos, sequestros, tráfico e inúmeros outros. Diante de tais problemas de prioridade número 1 e penitenciárias lotadas, a ideia de que governos se dedicariam a perseguir, prender e executar adventistas por guardarem o sábado é classificada como o cúmulo do absurdo e uma visão paranoica que beira o ridículo. Além disso, a suposta autoridade de Roma para executar um decreto dominical mundial é questionada. A Igreja Católica tem tido pouco sucesso em impor outras posições, algumas mais graves, como a condenação de preservativos, anticoncepcionais e aborto, que é cada vez mais legalizado, ou a oposição ao casamento homossexual, cada vez mais aprovado. O autor pergunta por que a Igreja Católica teria sucesso com o tal absurdo decreto dominical. Menciona-se também o impacto global, imaginando a reação de grupos como os muçulmanos se os Estados Unidos e o Vaticano decretassem a guarda obrigatória do domingo, o que poderia levar a uma resposta catastrófica. A ideia de uma verdadeira guarda universal, como a descrita por Ellen White, que faria o domingo virar o dia em que a Terra parou, é indiscutivelmente uma utopia. É impossível conceber que os católicos, após gerações de uma cultura de domingo livre, de repente abram mão de tudo que gostam e fazem para pedir uma lei que crie um domingo-prisão, ainda por cima com pena de morte para si mesmos. O autor afirma que se Ellen White visse o mundo e os católicos de hoje, a sua profecia seria muito diferente. Finalmente, o artigo argumenta que tudo isso não passa de uma engenhosa estratégia para manter o povo sob controle. É a síndrome ou teologia do medo. Sob o influêncio deste sentimento, a percepção fica prejudicada, colocando os seres humanos à mercê dos seus manipuladores.